Nilman Ribeiro Simões, o Piava da A70, sou formado em agronomia e morei 5 anos na Casa do Estudante de Agronomia, na época CEA. Bom, na verdade, eu sou oriundo de uma cidade que tinha, na época, 3.000, 4.000 habitantes e tinha uma economia basicamente no comércio agrícola. E, para você ter ideia, nem ensino secundário tinha lá. A gente fazia um curso numa excelente escola pública em Catanduva, né, no Barão do Rio Branco famoso, e no segundo científico de então, eu tive um belíssimo curso de botânica com uma professora que estava ingressando no ensino público naquela época. E eu tinha também um colega que veio fazer cursinho e terceiro científico aqui em Piracicaba para entrar na Exalc. E ele me levava notícias da Exalc de Piracicaba que me deixaram encantados. Lá no colégio onde eu estudava, né, sempre tinha alguma atividade no auditório. E um sábado nós tivemos uma palestra com o engenheiro agrônomo da Fazenda Experimental do Instituto Agronômico, que tem lá em Pindorama uma fazenda experimental. E eu fiquei encantado com a maneira como ele conduzia a pesquisa para levar a descoberta dessa nova variedade. Eu morei na Casa do Estudante de Agronomia, antiga CEA, né? Fiquei por 5 anos lá e foi uma vivência assim fabulosa. Não só pela idade nossa, né, que é uma juventude, e particularmente a minha turma fez agronomia de 66 a 70. Foi o período mais quente, mais de evolução em todo o mundo praticamente, né? Então, os 5 anos que eu passei na Casa Estudante foram anos assim de uma atividade muito marcante e que me fez aprender muito com a vida. Lá morávamos em 130 agricolões, né? E da minha turma tinha uns 30. E a gente teve assim momentos muito interessantes lá, né? Foi uma vivência muito bacana. Eu nunca morei fora da Casa Estudante. Primeiro, todo final de semestre, no primeiro semestre principalmente, o pessoal da casa se cotizava e fazia uma grande chopada. E como saía muita guerra d'água, guerra de chope, muita bagunça, 130 marmanjos morando lá, houve um ano, acho que em 68, a escola proibiu que fizesse esse encontro, essa festa de final de semestre. E permitiu, depois de muita reivindicação, que fizéssemos no ginásio de esportes. Mas lá não era nosso ninho, né? Lá não tinha as torneiras apropriadas para pegar baldes d'água, né? Correr pelos corredores, invadir quarto de colegas, né? 130 não, metade dos apartamentos lá, né? E a gente foi lá, resignados, fomos lá, já todo mundo naquele ponto básico de nível alcoólico, lá pelas 2 da manhã, pelo menos uns 60 colegas, eu pro meio, falaram, vamos nadar no Lago da Engenharia, né? Exatamente onde ficava a casa do diretor. Se não me engano, era uma Volta na época, né? E fomos nadar. Coitado dos guardinhas aqui que ficaram lá, pelo amor de Deus, saiam aí, eu não sei como falar com o diretor vai ficar bravo, blá, blá. E aquela bagunça dentro do lago, de repente acende a luz da casa do diretor, ele pega essa guarnição de guardas e corre atrás do pessoal. Mas aí acontece aquilo que acho que pouca gente sabe, dado a avançada da noite, né? Mas todos resolvemos ir até a Casa Estudante e atravessando aquela avenida ali, nus, pelados, promovendo talvez a primeira chispada de Piracicaba. Esse foi um caso. Não precisa dizer que no dia seguinte estava todo mundo na diretoria, né? Outro caso é o seguinte, a Casa Estudante tinha, assim,
além das guerras da água, aquelas aprontadas que normalmente ocorriam lá, tinha até perigosa de soltar rojões naqueles grandes corredores, né? Aquilo lá balançava a casa dos estudantes quando explodiam aqueles rojões. Nossa, o calque foi minha vida aí, porque assim, já no primeiro ano eu comecei a dar aula para ajudar a minha manutenção aqui em Piracicaba, né? Para isso, e tomei gosto. Eu já dava aulas particulares quando eu fazia o terceiro e o cursinho aqui. Para ajudar a minha manutenção, eu comecei a dar aula em cursinho. Um cursinho pequeno, que depois fui dar aula no CLQ, né? Que é o cursinho que eu sou sócio e professor até hoje, depois de 55 anos. E como eu disse no começo, eu não tinha muita ligação, não tenho até hoje, com a área rural mesmo, né? De dedicação, de vivência nessa área, atuação profissional nessa área. E já não tinha lá, né? Eu vim, mas adorava Exalc. Eu falo que eu sou agrônomo porque um dia fui, mas atividade agronômica não. Mas desde que eu comecei a dar aula, eu já perdi aquele impacto assim de estudar muito a fundo as matérias da agronomia. Enquanto eu tinha matéria básica, eu me dedicava, eu sempre gostei de estudar, né? Aliás, essa foi a grande herança dos meus pais, a grande herança daqueles abnegados professores da escola pública da época, aquela ideia de valorização do aprendizado, do conhecimento, da instrução acadêmica, né? Isso daí sempre me carregou e eu tentei passar como professor depois, futuramente, aos meus alunos, né? Isso eu acho de fundamental importância. Mas aí me sobrou um tempo e vontade de me dedicar à política estudantil. E eu me dediquei mesmo. No primeiro ano já fui convidado a participar de uma chapa, a chapa de Walter Sobol. Eu fui secretário do centro acadêmico, depois futuramente eu fui primeiro vice-presidente e atuei ali de maneira muito intensa. Não tinha uma noite que eu não fosse ao centro acadêmico, ali no Voluntários. Naquele prédio construído, eu tinha o maior orgulho de entrar lá por um prédio, uma das 3 escolas no Brasil que mantiveram o nome de centro acadêmico. Então eu adorava ir lá ver o Titico, a figura do Titico, do seu Tonini, lá o dentista, aquela sala de snooker, aquela biblioteca fabulosa, lá rodavam as apostilas da escola, eram rodadas lá, veja você, a boatinha em que a nativada frequentava para ver se caçava algum agricolão, e a coisa mais fabulosa que eu faço questão de falar para os meus alunos que querem fazer agronomia. Aquela época a gente teve uma vivência de assembleias naquele auditório de 300 pessoas, que é coisa que hoje o pessoal do Congresso, o pessoal da Assembleia teria vergonha de ter a atitude que eles têm hoje se tivessem visto uma participação tão profunda e respeitosa como eram as assembleias que a gente tomava decisões importantes, né? Naquela época do centro acadêmico. Além dos cursos, dos debates, das apresentações políticas, presidentes da República passaram por lá, por aquele auditório, né? Como Juscelino, eu vi Carlos Lacerda lá, que estava fazendo a campanha para a presidência, né, da coisa, no meu primeiro ano, né, de Exalc, ele foi lá para tentar fazer, depois não teve eleição, né, em 66. Mas aquele centro lá, e eu participei particularmente na área cultural, né? Eu fui na época em que se criou o Cal-Quinteto, né? Era o Cal-Quinteto Tulque, Teatro Universitário Luiz de Queiroz, né? Criação desses 2 itens aí que eram coisas marcantes na cidade. Era representação marcante na cidade, né? Na área cultural. Então, aquele centro acadêmico foi assim, uma lição de vida para mim que eu jamais consigo apagar da minha lembrança, viu?
E eu tenho, assim, uma honra de ter sido escolhido orador da turma. Isso, uma gratidão que eu tenho pelas pessoas que conduziram por isso. Também não sei o motivo por que me escolheram, mas, assim, eu assumi uma responsabilidade muito grande e muito gostosa por fazer aquele discurso de encerramento. Porque a Exalc tinha uma tradição de essas formalidades, esses ritos, esses encontros que se fazem, que se mantêm, que permitem essa convivência sadia, essa convivência fecunda, né, de relações emotivas muito marcantes na nossa vida. Tá? Então, isso foi uma coisa importante. Eu fui orador lá. O baile de formatura era feito no prédio principal, com 3 ambientes, né? Uma coisa fabulosa, aquela coisa chique, aquele prédio atraente, né? Pena que não tinha registro de filmes, né? de vídeos, como tem hoje, para marcar aquelas imagens, aqueles momentos assim tão importantes. Tá? Sou agrônomo porque um dia fui, mas sou Exalc no coração até depois, 6 meses depois da minha morte, ainda vou cultivar coisas da Exalc no meu coração. A tradição, olha, é controvertida essa questão do trote, né? Tem gente que não aceita, tem gente que... Mas o trote no sentido assim, hoje não é tão forte assim, mas na época era tão difícil você chegar a superar 2.000 alunos prestaram vestibular naquela época, então você tinha que superar 1.800, né? E normalmente vinha assim com aquela vaidade, né, por ter entrado. Não era fácil entrar, era uma bela conquista, né, de um jovem. Mas também os veteranos lá, os doutores, faziam a gente baixar a bola, né? Às vezes isso era feito de maneira assim muito drástica, né? Até de fundo moral, né? Ético, muito degradante, né? Às vezes. Mas isso daí normalmente com pessoas que já tinham uma certa tendência, uma certa algum problema reprimido, né? Então, a par dessas controvérsias, eu acho que aquele momento do trote em que a gente era obrigado a se adequar à nova convivência universitária foi marcante, viu? Tirando aquelas partes que não indesejáveis, né, do relacionamento aético, eu acho que foi importante. Outra coisa, assim, o nível de pesquisa, da seriedade dos professores. Na época, a qualidade de ensino da Exalc, né, e acho que continua assim, o respeito que se tinha pelas coisas pesquisadas aí, é uma coisa que enaltece muito a nossa formação profissional, né? E essa mística de como é feita a formatura, o respeito por essas tradições, né? Esses encontros de quinquênios, né? Que faz a turma se reunir, né? Cada turma se reunir a cada 5 anos, mantendo essa tradição muito viva, né? A gente sempre, mesmo que conte as mesmas piadas, as mesmas histórias, essas histórias são bem contadas, porque elas marcaram de maneira muito profunda todos nós, e elas merecem ficar nos nossos corações, não merecem ser esquecidas. Então isso é uma tradição muito importante, porque tudo é meio circunstancial na vida, e se a gente faz esses momentos emotivos ficarem marcados nas nossas vidas, isso é fundamental para a gente ser feliz, para trazer, não importa onde seja, desde que haja pessoas interessadas em manter essas coisas sempre vivas, é sempre interessante e sempre saudável. Olha, eu vou pedir licença, parece uma coincidência, mas é uma coincidência mesmo. Como eu passei toda a minha vida profissional na área de educação, eu trabalhei há um tempo atrás com um livro, chama Sentir Pensar, da área da educação.
Tem dois autores, uma autora é Maria Cândida Moraes. Alguém que entrou no mesmo ano na nossa turma e não chegou a se formar, foi para a área de educação também. E numa certa página, 117 desse livro, tem um texto em espanhol, que eu fiz uma tradução livre, eu queria deixar para os meus colegas, mas antes, abraçar fortemente a todos nesse encontro virtual, em especial ao Vite, ao Dalben, ao Altair e o nosso comandante Peca, pela luta, pela dedicação que eles estão fazendo, acontecer realmente o ano que vem, não importa a data, o nosso encontro, o nosso jantar para lançar o livro do Jubileu de Ouro. Então, um grande abraço para isso, e eu gostaria de deixar essas palavras aqui. Eu vou ler. A vida está constituída de intensos momentos. São como marcas da alma, impactos que nutrem as recordações. São momentos de alegria, de paz, momentos de bem-estar, momentos de dor, sofrimento, momentos de trabalho, de estudo, de dedicação, momentos de relações de amizade, momentos de família e de encontros deliciosos. Eles criam o poema da vida, eles dão emotividade. Vamos fazer de cada ato o momento em que florescem os sorrisos em um campo de sonhos. Isso para fazer uma ligação no dístico que tem em nossas camisetas e nossos bonés, e será também a palavra de ordem do nosso encontro presencial o ano que vem, no nosso jantar. O sonho não acabou. Essa foi a marca da A70. Um grande abraço a vocês. Saudações exalquianas, sempre firme e forte com o A encarnado.